Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Bússola, a nova plataforma de conteúdo estratégico sobre economia, negócios e política, uma parceria da revista Exame e do grupo FSB. Eu sou Rafael Lisboa e vou ser o mediador do debate de hoje sobre os desafios da vida em domicílio na pandemia. Ao nos isolar em casa, o coronavírus transformou a nossa relação com a moradia, que durante meses foi também escola, escritório, academia, espaço de lazer. E mesmo com a reabertura gradual da economia, algumas empresas já anunciaram que podem adotar definitivamente home office, pelo menos para algumas atividades, alterando modelos de interação com seus colaboradores. As limitações da pandemia fizeram surgir, assim, um novo estilo de vida, remoto, digital e em domicílio. Mas num país onde o déficit é de quase 8 milhões de moradias, a Covid-19 também tornou mais evidente o cenário desigual da habitação no Brasil. Nas comunidades de baixa renda, falta todo tipo de infraestrutura, de redes de água e esgoto à conexão à internet. E lá também é muito comum o adensamento populacional. Com muita gente sob o mesmo teto e sem condições mínimas de higiene, o risco de contágio aumenta. Pesquisa com moradores de favela mostra que 87% conhecem alguém que adoeceu de Covid. As mudanças na relação com a moradia e os desafios habitacionais em tempos de coronavírus são alguns dos temas que nós vamos debater hoje aqui com os nossos convidados, que eu vou apresentar agora. O Flávio Amari, que é secretário de Estado de Habitação de São Paulo e presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Seja bem-vindo, secretário, muito obrigado pela sua participação. O Antônio Couto, diretor-presidente da Lelo Condomínios e membro do conselho da ABIC, a Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios de São Paulo. Seja bem-vindo, Antônio, muito obrigado pela participação. A Cibele Lineiro, sócia trabalhista do BMA Advogados. Seja bem-vinda, Cibele, muito obrigado por aceitar nosso convite. E o Celso Ataíde, que é fundador da Central Única das Favelas, CUFA, e CEO da Favela Holding. Seja bem-vindo, Celso, muito obrigado pela sua participação. E meu muito obrigado também a você que nos acompanha aqui pelo YouTube. Eu lembro que a sua participação é muito importante. Envie para a gente comentários, perguntas, porque a ideia é que essa conversa seja muito interativa e dinâmica. Vamos começar então o nosso bate-papo? Com as limitações impostas pelo coronavírus, as limitações de circulação, a casa da gente ganhou ainda mais importância, né? Principalmente naquele período de quarentena mais severa, mais restritiva, mais nos 3 primeiros meses. E foi preciso se adaptar rapidamente a essa vida em domicílio. A população brasileira vive em péssimas condições habitacionais. Faltam moradias adequadas, infraestrutura básica, o que acaba favorecendo a transmissão do coronavírus. Números da Fundação Getúlio Vargas mostram que entre 2011 e 2018, o déficit habitacional na região metropolitana de São Paulo dobrou e superou a marca de 1 milhão de moradias. Eu abro então o nosso bate-papo, conversando e perguntando ao secretário de Estado de Habitação de São Paulo, o Flávio Amari, como é que o governo tem encarado esse desafio, que é a democratização do acesso à moradia digna, que me parece é uma necessidade que se revelou ainda mais urgente com a pandemia, né, secretário? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, Celso, Antônio Couto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado pela oportunidade de poder debater nessa hora aqui com todos os seus ouvintes, aqui, internautas aqui. Rafael, você que coordena aí o Bússola em parceria com a FSB e também a Exame. É um prazer muito grande poder debater. Eu acho que eu começo sempre dizendo que é importante a gente entender a composição do déficit habitacional e a regionalização do déficit habitacional. Isso que norteia as nossas ações dentro da Secretaria da Habitação. Então é importante entender o conceito do adensamento excessivo, da coabitação, também do ônus excessivo do aluguel, até porque o déficit não é só a construção de novas casas. Também é importante entender a regionalização, o problema da região metropolitana, também na Baixada Santista, e para cada canto do estado uma solução específica que a gente tem trabalhado, e vou dar exemplo, por exemplo, para vocês, na Baixada Santista, que tem o número relativo mais amplo do estado todo, ou seja, um déficit muito concentrado na Baixada Santista, e o maior problema da Baixada são as palafitas. Eu tive a oportunidade de visitar as palafitas e conhecer pessoalmente os problemas. Nós estamos desenvolvendo ali, em parceria com os municípios do Guarujá, Cubatão, São Vicente e Santos, um projeto específico para as palafitas da Baixada. Outra ação importante também é a regularização e melhoria habitacional. Muitas pessoas que vivem nas comunidades, em núcleos isolados, em núcleos irregulares, não precisam necessariamente de um conjunto habitacional ou de um apartamento distante de onde moram hoje, e poderia, através, sim, da regularização fundiária
somada à melhoria habitacional, trazer a solução para que essas famílias possam ter uma qualidade de vida com saneamento, com imóvel regularizado e também ele melhorado, tirando o risco, inclusive até em parceria com a Defesa Civil, em riscos até de desastres naturais. Ou seja, cada problema tem que ter uma solução específica, não é só construir novos conjuntos habitacionais nas bordas das cidades que vai trazer a solução habitacional para o nosso país, para o nosso estado. Buscando, então, pensar a cidade como um planejamento urbano adequado, buscando até alterações legislativas, onde a gente tem trabalhado em nível estadual e municipal, buscar construir legislações alternativas e também criativas, por que não dizer, com criatividade, buscando ter um melhor planejamento urbano, construindo conjuntos em áreas já urbanizadas, em áreas onde já existe infraestrutura instalada, regularizando, através de uma ação importante do programa Cidade Legal, de regularização fundiária nas comunidades também, onde a gente tem hoje mais de 10 mil núcleos sendo regularizados em todo o estado de São Paulo, e muitas ações, inclusive, na própria região metropolitana. Ou seja, para cada problema, Rafael e amigos e todos que nos acompanham aqui, uma solução específica. E dentro dessa linha, ampliar o investimento no fomento, parceria com municípios, Estado e também o governo federal, com a Caixa Econômica Federal financiando, que é o conceito do programa lançado aqui pelo governo de São Paulo, pelo governador João Dória, pela Secretaria da Habitação, que é o programa Nossa Casa. Um programa que a gente busca, em parceria com os 3 entes da federação, financiamento do banco, Caixa Econômica e investimento privado, ampliar a possibilidade de oferta de moradia também. Nós podemos debater um pouco mais, tentei ser o mais breve possível, Rafael, para a gente poder ter tempo para debater com todo mundo aqui. Tá ótimo, secretário. Eu acho que o senhor deu um panorama aí das principais iniciativas. Claro que essas iniciativas elas são customizadas para a necessidade de cada região. Então, o senhor falou aí da regularização fundiária, falou da importância de não necessariamente só criar conjuntos habitacionais distantes, mas fazer com que a opção de moradia seja próxima dos centros urbanos, né? E a gente sabe que muitas comunidades acabaram surgindo justamente por para que parte da população conseguisse ficar mais próximo do mercado de trabalho, dos centros urbanos. Então, eu aproveito para chamar, então, aqui para esse nosso bate-papo agora, alguém que conhece de perto os desafios enfrentados pela população mais pobre, que vive em comunidades sem qualquer infraestrutura. O Brasil tem hoje 13 milhões e 600 mil pessoas morando em favelas, muitas delas compartilhando cômodos apertados, vivendo sem condições mínimas de higiene e, por isso mesmo, estando muito mais vulneráveis ao coronavírus. Celso Ataíde, como um dos fundadores da Central Única das Favelas, que está presente em quase 5 mil comunidades em todo o país, você tem dito em entrevistas que o distanciamento social é ficção nas favelas e que, por isso mesmo, as comunidades estão muito mais expostas ao risco. Eu queria que você falasse um pouco de quais são as medidas que você considera mais urgentes para que o poder público possa endereçar essa questão da inclusão da periferia e, assim, tentar reduzir a desigualdade, e como a CUFA tem trabalhado desde o surgimento da pandemia para tentar minimizar o impacto do coronavírus, da Covid, na vida de quem mora na comunidade. Está no silencioso, Celso. Desculpa, Flávia, Rafael, Flávio, Sibeli, Antônio Couto, prazer falar com vocês aqui, todo o pessoal que está nos ouvindo. Então, eu queria pedir desculpa que eu não consegui entrar aqui pelo meu computador, estou falando pelo celular, mas espero que dê certo aqui. Na verdade, eu acho que talvez quando eu vou te responder um pouco a respeito de o que eu acho que o poder público poderia fazer, e ao mesmo tempo, quando você me pergunta o que a CUFA tem feito, como é que a gente tem contribuído, sobretudo nesse momento de pandemia, eu acho que quando eu te respondo o que a gente tem feito, é parte daquilo que eu acho que o poder público também pode fazer. A gente sabe que a gente vive num país que, segundo o IBGE, nós temos 13,6 milhões de pessoas, mas os próprios critérios do IBGE, o IBGE chama de favela, aquilo que eu chamo de favela, ele chama de aglomerado subnormal. E ele leva alguns pontos em consideração, como quantidade de títulos de posse, como percentual de urbanização, o que faz com que uma série de favelas, que são espaços físicos, onde as pessoas vivem em desvantagem econômica e social, fazem com que o IBGE não reconheça como favela. Para você ter uma ideia, o IBGE ele só reconhece 2 favelas no Capão Redondo. Ele sequer conhece a favela do Caju, que é uma favela clássica, como favela, apenas porque lá teve um projeto
no passado de regularização de terra e fez com que parte daquelas pessoas tivessem títulos de posse. O fato é que a gente, então, considerando esses números, a gente sabe que a gente tem uma quantidade maior de favelas. E o que a gente tem feito, inclusive eu aproveito aqui para complementar o Couto, que o que a gente tem feito até esse presente momento, a CUFA conseguiu arregimentar 169 milhões de reais nesse momento de pandemia, e a Lelo Condomínio também foi fundamental, porque está junto com a gente desde o primeiro momento fazendo isso. Então, a gente tem hoje Ambev, Boticário, uma série de empresas, mais de 160 empresas hoje viabilizando uma série de acessos, seja de alimentos, seja de cesta básica. Em algum momento, a gente, então, transformou todos os nossos centros de formação em centros de distribuição, em que a gente tem em São Paulo, por exemplo, cinco bases, em que são 5 grandes depósitos, onde a gente distribuiu mais de 15 milhões de ovos e etc. E aí pensando especificamente aí nesse momento de emergência. E por isso, quando eu cumprimento o Antônio Couto, para justamente eles foram, na verdade, a Lelo Condomínio foi fundamental, porque entrou exatamente naquele primeiro momento. Então, o resto foi desdobramento. Então, hoje, a CUFA montou tanto esse momento de distribuição de cesta básica para poder atender essa demanda, como no segundo momento a gente entendeu que a gente estava distribuindo muitas coisas, mas muitas das vezes que a gente chegava com um quilo de feijão ou de arroz para aquelas mães, elas, que é um projeto Mães da Favela, elas muitas vezes elas não tinham dinheiro para comprar o absorvente, o bujão de gás para poder cozinhar aquele feijão que a gente estava levando, ou o remédio. Porque a gente sabe que as mulheres são as mais vulneráveis dentro daquele espaço de vulnerabilidade, uma vez que elas são mães, elas trabalhavam e perderam seus empregos, que normalmente são informais ou autônomos, e passou a ter renda zero, e automaticamente elas também tinham compromisso com os idosos, que são elas que cuidam, com as crianças, que são elas que cuidam, que estão fora das escolas comendo em casa, e elas têm dinheiro, e quando a gente levava também, muitas vezes, o alimento para poder elas cozinhar, elas não tinham dinheiro de comprar o botijão de gás para poder dar vazão àquilo que a gente tinha oferecido, o que fazia com que a gente tirasse a autonomia daquela mãe de família. Então, nós montamos um projeto chamado de transferência de renda em R$240 para cada mãe por mês, e agora a gente está lançando, dentro do que você acabou de dizer aí, que é a importância de você ter as pessoas conectadas. Então, estamos lançando hoje, por acaso hoje, às 10 da manhã, estamos conectando 500 mil mães, portanto, 2 milhões de pessoas com conexão à internet 24 horas por 6 meses. E quem está viabilizando isso são algumas empresas, como Vale Refeição, Banco Santander, enfim, várias empresas como o Instituto Tite Setúbal, Península, Abílio Diniz, etc. Então, isso fez com que a gente viabilizasse, comprasse uma parceria com a TIM e viabilizasse tudo isso. Então, existe uma série de formas que o Estado pode contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas e desses territórios, porque a gente sabe também que a gente vive em territórios, aí não somente em São Paulo, onde eu moro hoje, e eu trabalho com favela a vida inteira, eu empresariei durante anos Racionais MCs, sou empresário do MVB, eu morei na rua durante 6 anos, em abrigo público durante 2 anos, então eu conheço esse território, conheço esses lugares, não porque me apresentaram, mas porque eu sobrevivi nesses lugares. E hoje o que eu tento fazer, a partir do trabalho que a gente desenvolve, é levar alento para essas pessoas que não escolheram estar ali, que são lugares negligenciados historicamente, que ainda morrem muitas pessoas hoje nas favelas em função da falta de saneamento básico e por conta das doenças provenientes dessa falta de saneamento. Obrigado, Celso. Você falou aí da Lelo Condomínios, que é parceira da CUFA em alguns projetos. A Lelo, ela administra mais de 3 mil empreendimentos imobiliários que somam 1 milhão de condôminos. É muita gente que de uma hora para outra passou a ficar quase que exclusivamente dentro dos apartamentos, dentro dos condomínios, né? E se a porta de casa virou uma fronteira intransponível por meses, cresceu então a responsabilidade da administração dos condomínios, para que nada saísse errado daquele que virou o refúgio de todo mundo. Antônio Couto, como é que vocês conseguiram se adaptar para que a operação não parasse? Porque de uma hora para outra, administrar condomínios virou uma atividade essencial. Se todo mundo fica dentro de casa, né, a administração de condomínios passou a ter uma importância ainda maior. E como é que vocês lidaram com o aumento de demandas e com os novos protocolos exigidos aí pela pandemia? Boa tarde, Rafael. Obrigado pelo convite.
Boa tarde, secretário. Boa tarde, doutora Cibele. Abraço ao Celso aí de ter lembrado da gente durante a sua apresentação. Um prazer te ver aí. Então, a história é basicamente assim. Nós, inicialmente, tivemos que fazer um esforço grande para fazer com que a estrutura da Lelo funcionasse, né? Porque nós temos quase 1.000 pessoas que trabalham na nossa empresa e em menos de uma semana fomos para home office em 100% do grupo. E isso foi uma tarefa bastante difícil. Mas, graças a Deus, estávamos preparados para poder fazer esse enfrentamento. A Lelo já vem funcionando como uma empresa digital há alguns anos e foi em frente com esse processo e conseguimos estabelecer, então, uma capacitação profissional de todo o grupo para poder atender a demanda que aumentou mesmo muito, assim, muito de repente também. Então, haviam vários tipos de obstáculos. Nós passamos a ter a necessidade de chegar de forma digital nas pessoas para evitar o contato com papéis, para evitar contato com uma série de riscos que ainda estavam se impondo naquele começo. Fizemos isso de maneira extremamente organizada, mas também lidando com uma série de situações novas, né? A gente houve um aumento, acho que triplicou o volume de tempo que as pessoas ficavam nas casas, né? E, portanto, os prédios os condomínios passaram a ter uma série de problemas, sendo que um deles também estava ligado à questão de como se usar o espaço comum, né? Enfim, passado por todo um processo, digamos, de entendimento da situação, a gente foi, a partir daí, cuidando de algumas coisas. A primeira iniciativa importante a gente teve foi com os funcionários de portaria, zeladores, faxineiros de prédios, um grupo muito importante, nem sempre lembrado, mas que era de essencial para permanecer a vida funcionando. Então, enviamos lá os kits de EPIs com toda a parte de máscara, álcool gel, luva, para que esse pessoal pudesse ter, naquele momento, um apoio mínimo em função da demanda. E esse pessoal não teve folga, não teve home office, não teve nada. Ficou firme lá trabalhando. Entramos no projeto Show Corona, aí com o Celso, com a CUFA, que foi um projeto importante, porque aí nos pareceu importante também que houvesse um entendimento de todos sobre essa grande demanda das comunidades. Foi fundamental, naquele momento, a gente estar participando. E aí fomos vendo o dia a dia, como se podia melhorar essa história toda, porque as pessoas também tiveram um impacto dentro da vida cotidiana, né? Aí entramos com o nosso Música nas Janelas, que foi uma coisa muito legal, que acabou atingindo um volume enorme de pessoas. A gente tinha todos os dias praticamente uma agenda, passando por vários lugares, fazendo a música. Tínhamos um pessoal que fazia os shows e foram um sucesso, as pessoas se distraíram, se divertiram, tiveram um alívio naquele momento muito difícil no começo do processo. Mas, enfim, o fundamental foi que, a partir daí, a gente percebeu que era importante que, quando viesse a retomada, a gente tivesse uma condição também de ajudar. E criamos um protocolo, fomos ouvir síndicos, fomos ouvir zeladores, fomos ouvir condôminos. Esse protocolo foi um protocolo de retomada, e para cada prédio você tem, para cada condomínio, uma determinada atitude, porque alguns têm muitas áreas de lazer, outras menos, havia demanda, e aí nós homologamos um protocolo de retomada, pedimos a assinatura da Universidade Federal de São Carlos, com a ajuda de médicos, etc., que puderam nos ajudar, e esse protocolo hoje está disponível em todos os prédios. Nós disponibilizamos nos elevadores, tem o QR Code, é só passar ali, tem todas as informações necessárias. Enfim, estamos agindo o tempo todo nessa direção. Nós temos um laboratório chamado Lelo Lab, que vai estudando a cada momento como a comunidade se posiciona, o que vem por aí, como são diferentes as demandas, e a partir daí fizemos esse trabalho que tem dado certo, tem ajudado bastante, e a percepção de que as casas vão ser diferentes e não vão voltar a ser só casas, a gente já está com essa certeza absoluta. Casa vai ser um pouquinho de tudo. Exatamente, né? E dentro dessa mudança aí da casa, da transformação da casa,
uma das atividades que a casa passou a sediar também foi o trabalho, né? O home office virou realidade para muita gente, e se por um lado a gente que tem a possibilidade de trabalhar em home office tem a vantagem, tem a comodidade de não precisar sair de casa, por outro lado, as demandas não param nunca, e aí os limites entre trabalho e casa, eles não ficam muito claros, e muitas vezes você fica disponível o tempo todo, muito além daquele horário regulamentar de serviço. É por isso que a gente convidou aqui a Cibele Lineiro, que ela é advogada especializada em questões trabalhistas, para saber quais são os cuidados que tanto empregado quanto empregador devem ter nesse novo tipo de relação, que é um modelo de trabalho que ainda está passando por ajuste, né? Ele ainda está se adaptando a essa nova realidade. Quais são esses cuidados, então, Cibele? Bom dia, muito obrigada pelo convite, Rafael, um prazer estar aqui com Flávio, Celso, Antônio, nessa discussão importante e, enfim, e contínua, né, porque a verdade é que a gente tem que ter isso em vista, que estamos diante de muitas realidades diferentes dentro da cidade, na vida das pessoas e dos empregados, e de um dia para o outro, ninguém estava preparado, sindicato, fiscalização, o Ministério Público, o governo, os empresários e os empregados a transferir o seu local de trabalho de um dia para o outro do local tradicional presencial para casa, né? E, além disso, assim, levando junto não só o trabalho, como a escola, marido, esposa, enfim, não foi nem o trabalho de uma pessoa, foi da família toda e ainda por cima a escola. Então, os desafios foram muitos, os desafios ainda são muitos, né, no momento e para o futuro. A questão da jornada, ela, enfim, quando você pensa em teletrabalho, em trabalho remoto, é um trabalho que naturalmente te daria a liberdade de se organizar, de se autoprogramar, de se autoliderar em termos de tempo. Por outro lado, isso, especialmente num primeiro momento, não foi possível, né? Foi assim, alguns tiveram um pouco mais de chance de se organizar, de trabalhar normalmente, outros uma chance menor, nem todos tinham a infraestrutura, nem todos têm a infraestrutura, né? Esse desafio com relação às comunidades na favela, as comunidades que ainda não têm acesso digital, isso foi um desafio tanto para os empregados quanto para os empregadores. Enfim, eu preciso manter esse contrato de trabalho, eu preciso que essa pessoa continue trabalhando, a pessoa quer continuar trabalhando, mas ela não tem a infraestrutura para isso. E muitas vezes nem a empresa teve essa condições de dar essa infraestrutura de um dia para o outro, né? Mas agora, passados 7 meses, em que as pessoas estão em casa e que a gente sente esse movimento, enfim, ainda a pandemia não terminou, as pessoas ainda estão em casa, existem uma série de desafios para cumprir a legislação, que toda a flexibilidade inicial ela já terminou, agora você tem uma legislação para ser cumprida, e esse desafio da jornada, né? O desafio, enfim, a legislação ela não ajuda ainda tanto, porque, por um lado, ela diz que é possível não ter o controle da jornada daquele que está preponderantemente no trabalho remoto, então essa pessoa poderia trabalhar sem nenhum controle de jornada. Por outro lado, todo mundo sabe que não é possível você demandar uma disposição, que o empregado esteja à disposição do empregador em tempo integral, né? E essa mistura trabalho, família, casa, com local de trabalho, somado ao acesso tecnológico, né? Os aplicativos de mensagens rápidas, enfim, todo mundo partindo do pressuposto que não, meu empregado está em casa, ele sequer pode sair, então, obviamente que ele pode atender essa ligação no final de semana, no feriado. Essa confusão do tempo e do que eu estou fazendo em casa, eu estou trabalhando, estou cuidando dos meus filhos, estou cuidando da casa ou estou descansando? Essa mistura, ela, por um momento, foi inevitável, agora as coisas têm que se assentar, as empresas têm que começar a prestar atenção em atender a legislação, o que envolve fornecer a infraestrutura digital, fornecer a infraestrutura física, enfim, o acesso à internet, isso é obrigação do empregador. O empregado que está em casa não pode arcar com os custos de trabalhar em casa, né? O desafio, enfim, de não controlar ou controlar a jornada, tomando risco em fazê-lo e em não fazer,
porque não existe uma jurisprudência sedimentada e robusta sobre essa questão do controle da jornada, mas existem diversos estudos, especialmente nos países em que o teletrabalho já era uma realidade antes mesmo da pandemia, sobre a necessidade e o direito à desconexão, né? Que, enfim, mesmo no modo que estamos vivendo e que possivelmente vamos continuar em sistemas híbridos, trabalho presencial e não presencial, ainda assim todos têm direito ao ócio, ao lazer, ao descanso, e esse ajuste é algo que ainda está em construção, mas que precisa ter um olhar e uma preocupação com esse ponto. O seu ponto é bastante relevante, assim como o ponto, essas iniciativas que o Celso comentou, de fornecer o direito à conexão digital às pessoas, porque isso viabiliza com que muitos que perderam o emprego, inclusive por essa ausência de conexão, agora possam retomar os empregos. Enfim, que não basta o empregador querer dar acesso à internet se no local onde a pessoa mora esse acesso não chega, né? Então, tá tudo interligado aqui a nossa discussão. Pois é, e é um processo que está em construção, né? Foi isso que você falou. No início era inevitável essa aparente confusão, porque todo mundo estava tendo que se adaptar, mas agora, passados 7 meses, limites são necessários para que o ajuste seja feito, né? Secretário, o senhor falou aí na sua primeira resposta sobre a necessidade de olhar cada situação de forma diferenciada, porque ela necessita de uma resposta diferente aí para a questão habitacional, né? O senhor falou de regularização fundiária, o senhor falou da construção de moradias em lugares que fiquem próximos, que fiquem perto do local de trabalho, falou aí de financiamento, falou de parceria tanto com os governos municipais, quanto com o Legislativo, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais. E tem um projeto muito interessante, que vocês já anunciaram, que é a liberação de terrenos públicos em regiões centrais para habitação social, para habitação de interesse social. Porque a gente sabe que uma crítica, e o senhor mesmo comentou isso na sua primeira resposta, é que não adianta nada fazer conjunto habitacional na borda da cidade, na borda da região metropolitana, onde não tem infraestrutura. Eu queria saber um pouco mais desse projeto aí do governo do estado de liberar esses terrenos mais centrais para habitação social, principalmente em cidades médias, além da própria capital. E quando é que efetivamente esses empreendimentos podem sair do papel? Obrigado, Rafael, pela oportunidade. Esse é o conceito. Quando a gente pensa no planejamento urbano, na construção de cidades, até porque a habitação, a construção, isso tem uma relação de muito longo prazo. Então, as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas a gente precisa começar. E uma das críticas que a gente sempre tem é desses conjuntos habitacionais em terrenos que são muito custosas as construções, parte 1, e também muito distante da região central, levando um problema adicional para o poder público na construção de equipamentos públicos, na construção e na ampliação da mobilidade urbana, nos deslocamentos ampliados e o tempo perdido pela população de mais baixa renda, que acabam indo para a periferia das cidades, porque os custos dos terrenos nas periferias costumam ser mais baratos do que nas regiões centrais. E muitas dessas cidades que fazem essas construções nas periferias têm terrenos disponíveis nas regiões já urbanizadas, como a gente chama de vazios urbanos. Os arquitetos urbanistas dão essa nomenclatura, até porque são espaços vazios dentro do tecido urbano, dentro das cidades. Então, muitas prefeituras têm terrenos disponíveis, mas existia uma proibição da utilização desses terrenos chamados de áreas institucionais para qualquer outra destinação. E, curiosamente, na Constituição do Estado, se permitia a regularização desses imóveis, ou seja, se alguma pessoa invadisse a área institucional, o Estado poderia regularizar. Mas se o Estado quisesse fazer uma construção regular, a Constituição do Estado proibia. É uma coisa difícil até de entender, né? E foi muito fácil de poder convencer os parlamentares disso tudo. Foi quase uma votação praticamente unânime na Assembleia, que aconteceu no início desse ano, dando uma nova diretriz para a construção de habitação de interesse social no Estado de São Paulo, principalmente nas cidades médias e grandes, que tem uma oferta grande de terrenos públicos disponíveis,
que não estão sendo utilizados e que a gente pode, em parceria com o município, construir essas habitações e sem onerar o tesouro, ou seja, o orçamento municipal. Então, essa foi uma das ações que nós fizemos justamente com esse objetivo. Claro que são ações que demandam tempo até que a coisa aconteça, porque nós estamos terminando as obras que já estavam sendo construídas. São 40 mil unidades em construção em todo o estado de São Paulo, novos terrenos que já estavam no banco de terrenos, com projetos aprovados, que nós demos consequência nisso tudo, mas são mudanças que acontecem no médio e longo prazo. Mas é importante a gente começar, e assim nós fizemos aqui, identificando terrenos nessas cidades médias e grandes, dentro do programa Nossa Casa, que é um programa que nós trazemos esses terrenos, com investimento privado, ou seja, sem onerar muito o orçamento do Estado, com o fomento, ou seja, o Estado dá um cheque moradia com subsídio maior para quem ganha menos, menor para quem ganha mais, mas o suficiente para ajudar essas famílias que não têm casa, nunca tiveram atendimento habitacional, moram ou trabalham naquela cidade, de poder ter acesso à moradia. Além de gerar um emprego também, que a construção, a habitação, também é forte geradora de emprego. Então, essa ação combinada faz com que a gente tenha, a médio e longo prazo, as pessoas, as famílias morando dentro das áreas já urbanizadas, uma ação importante dos parlamentares que nos apoiaram muito, o presidente da Assembleia, Cauê Macris, vários deputados que trabalharam em todos os partidos, ou seja, não foi uma ação partidária, foi uma ação de planejamento urbano de todas as cidades, entendendo já isso, oferecendo os terrenos já em parceria com o Estado e fazendo com que a gente traga o ônus também, não trazendo o ônus do investimento público na infraestrutura urbana. Uma outra ação importante para tudo isso, para finalizar, é que em vez da CDHU, o Estado financiar essas famílias, tendo que ter uma necessidade de capital mais alta, porque se você financia, você fica um pouco até banco, nós fazemos a parceria com a Caixa Econômica Federal para a Caixa Econômica financiar essas famílias, com que dessa forma o Estado tem mais capacidade de investimento, mais capacidade de gerar moradia para atender essa população de mais baixa renda. Eu paro por aqui, Rafael, e devolvo para você. Obrigado. Obrigado, secretário. Celso, você falou na sua primeira resposta da importância da parceria com a iniciativa privada e com a sociedade civil para as ações mais emergenciais agora, para ajudar a população que vive nas comunidades a enfrentar todos os desafios da pandemia. Mas a gente sabe, você falou inclusive agora que está lançando hoje esse projeto para ampliar a conectividade de quem vive nas comunidades e assim garantir um acesso a essa vida remota que se torna cada vez mais presente a partir da pandemia. Mas existem questões aí que são questões estruturais, né? Assim, a questão da infraestrutura, a questão da moradia propriamente dita. O secretário aí listou algumas iniciativas do Estado de São Paulo e a gente sabe que a CUFA está presente em quase 5 mil comunidades do país todo, né? De todas as regiões brasileiras. Eu queria entender como é que tem sido a articulação da CUFA com os governos de diferentes estados e cidades na busca de mais infraestrutura, de condições mais dignas de moradia para a comunidade, e se você percebe que, com a pandemia, diante da urgência dessa questão de moradia, porque virou também uma questão sanitária, de segurança sanitária, os governos estão mais sensíveis e acessíveis para endereçar essas questões? Bem, na verdade, enquanto eu escutava aqui o secretário falar, eu ficava lembrando, na verdade, os grandes diálogos que eu tenho tido ao longo desses 20 anos, porque nós estamos em todos os estados, em todas as capitais, obviamente, e a gente tem interlocução com quase todos os governadores e prefeitos. Inclusive, ontem eu estava com a Bia Dória e a gente estava falando de ti, secretário, de algumas ações que a gente tem que fazer juntos e etc. Ela ficou de apresentar a gente, nem precisa mais, estamos apresentados e a partir de agora a gente se fala direto. E quando eu vejo o secretário falando, eu percebo, na verdade, o quanto ele é qualificado e quando ele fala dessa relação dos parlamentares numa agenda que não tem que ser de um partido, não tem que ser de um governador, mas precisa ser de uma agenda pública em que todos nós temos que estar
colocado, essa talvez seja a grande dificuldade que a gente tem. A CUFA não faz parte somente disso, a CUFA ela faz parte de 3 cadeiras na ONU. A CUFA está em 17 países, e um dos países que nós estamos nos Estados Unidos, estamos com uma sede no Bronx. E nós lançamos em 2015, passamos a fazer parte da CUFA Global com 3 cadeiras na ONU. Afrodescendência, juventude, e uma delas é a habitação, onde a gente discute muito sobre esse tema de habitação. E quando a gente fala do déficit de habitação, para mim o meu maior sonho é que a CUFA não existisse por conta de território. A gente não deveria viver num país com tanta desigualdade, sobretudo com a quantidade de favelas que a gente tem. A gente tinha que ter um projeto efetivo de habitação, de segurança, para evitar que o tráfico, milícias tomassem a casa das pessoas, e de transporte, para que a gente não continuasse vendo a dificuldade que as pessoas têm de chegarem à sua residência depois de uma jornada de trabalho. Por mais que o secretário faça essas ações, que são extremamente importantes, nos centros, aí vai chegar um momento em que vai precisar continuar fazendo as mobilizações para as periferias. Não tem muito jeito, porque nem todo mundo vai caber no centro. O centro é minoria, a maior parte vai ser sempre a periferia. Então, a gente tem travado muitas discussões, muitos debates e muitas iniciativas nessa área que a gente tem feito no país inteiro. Mas eu acho que o grande entrave, ele se dá exatamente na questão que o secretário acabou de dizer, que é nesta relação política, porque, em geral, a oposição ela não faz oposição ao que ela entende como errado, ela faz oposição ao que está posto. Ao que está. Aquilo que não interessa a ela simplesmente tem que metralhar, porque permitir que um projeto saia do papel e faça sucesso significa necessariamente criar ativos para quem desenvolveu. E, na verdade, infelizmente, na nossa política, as pessoas estão muito mais preocupadas em destruir seus adversários políticos do que construir pautas e agendas públicas onde as favelas, sobretudo nesse momento, são as que sofrem os maiores impactos negativos de todas essas diferenças e de todo esse abandono que esses lugares e essas pessoas tiveram ao longo de todos esses anos. Pois é, essa questão da moradia ela tem que ser uma bandeira apartidária, né, e que seja capaz de unir todos os segmentos e todas as correntes, né? Você estava falando aí, Celso, de que muita gente vai continuar morando na periferia porque não tem lugar para todo mundo no centro. Só na cidade de São Paulo, cerca de 4 milhões de pessoas se deslocam diariamente da periferia para a região central para trabalhar e estudar. É muita gente, né? E não vai haver espaço para todo mundo. A gente estava falando aqui agora sobre essas barreiras que separam as regiões centrais das periferias, das comunidades, mas existem também muros simbólicos, às vezes dentro do próprio condomínio, que precisam também ser quebrados, né, Couto? Antes mesmo da pandemia, você estava falando aí, a Lelo desenvolveu um projeto digital, você chegou a mencionar na sua primeira resposta, para aproximar quem vive perto, na vizinhança, que é o Lelo Lab, um laboratório digital de experimentação sobre a vida comum. Vocês já vinham trabalhando nisso antes da Covid-19, mas acabou se tornando ainda mais importante nesse momento aí de convivência remota. Conta um pouco para a gente dessa experiência e quais os resultados até agora. Então, Rafael, a gente teve, de fato, uma iniciativa há cerca de 2 anos de constituir o Lelo Lab, que foi fruto de um workshop onde nós fomos discutir a vida em comunidade, onde nós trouxemos arquitetos, antropólogos, psicólogos, enfim, todas as profissões se reuniram ali para a gente poder entender um pouco melhor como a gente poderia entrar e intervir ou ajudar a superação dessa questão dos muros, né? Porque se nós olharmos um pouco o contexto, a gente vai perceber que tem tanta coisa boa perto uma da outra e muita dificuldade de juntar isso, muita dificuldade de criar uma solução que as pessoas possam se conhecer, possam ter um relacionamento feito de forma absolutamente saudável, descobrir coisas super importantes no bairro e principalmente no próprio condomínio onde ela mora, valores, profissões, gente que pode ajudar o outro. Aliás, eu acho que na pandemia, quando começou esse processo, os condomínios foram os primeiros a derrubar um pouco isso. A vizinhança começou a se relacionar, deixar bilhetes, ajudar uns aos outros, deixar coisas na porta. E está fechado, Rafael.
Zé, desculpa. Eu estava falando que ajudou a população, os vizinhos mais idosos, né, mais vulneráveis. Então, essa corrente de solidariedade foi um legado positivo dessa pandemia, né? Foi, exatamente. E aí a gente percebeu que, com o tempo e com todo o processo que veio se consolidando, e a história de... a pessoa deixou de passar pelo prédio, que era uma coisa mais comum, passou a viver o prédio mesmo, viver o condomínio. Deixou de passar ali na hora de sair de manhã, voltar à noite, passou a viver, passou a entender quem era o seu vizinho, passou a entender os equipamentos que ele poderia usar em conjunto com outros, passou a entender que ele poderia compartilhar uma série de coisas, enfim. E aí a gente também veio lá, como fruto do Lab, do Lelo Lab, foi um produto que chama-se Tesouros do Bairro, ou seja, um projeto chamado Tesouros do Bairro, que inclusive, já teve a sua experimentação antes da pandemia, e que a ideia não é outra a não ser essa, você realmente descobrir os tesouros que você tem ao lado da sua casa. Nós estamos percebendo, agora o Celso acabou de falar, você também falou, quer dizer, esse deslocamento das pessoas, todo esse processo está se modificando também, né? Ainda temos muito isso, mas as pessoas vão de forma... A gente tem percebido que as empresas têm alertado para o home office, vai continuar, mesmo que parcialmente, etc. Então, vai haver necessidade, vai haver uma demanda que a gente tem certeza que, com equipamentos adequados, nós vamos conseguir melhorar, vai ter um outro modelo de vida em condomínio. Vida em condomínio deixa de ser uma passagem para ser uma vida mesmo. Você está no mudo, Rafael. Desculpa, gente. Eu fico preocupado com o ruído e acabo deixando no mudo. Não, e o Couto estava falando dessa valorização da vida em comunidade, né? E ele falou aí dos tesouros locais, que é um pouco o que a CUFA também faz ao valorizar o comércio local, os empreendedores das comunidades. Eu vou, então, agora perguntar para você, Cibele, sobre algo que você disse lá na sua primeira resposta, sobre a falta de jurisprudência em relação a algumas questões que envolvem essa nova relação de trabalho, de teletrabalho. Você disse que a gente pode até ter como inspiração a experiência de outros países onde o teletrabalho, o trabalho remoto já era uma realidade, mas o fato é que, com a extensão desse home office, que muitas empresas já disseram que podem adotar até para alguns segmentos da empresa de forma definitiva, você acha que vai ser necessária uma adaptação, uma alteração da legislação trabalhista que vigora hoje no Brasil? Oi, Rafael. De fato, é uma tendência, né? Tem sido bastante sinalizada essa tendência de permanecer o home office o quanto possível em várias atividades por tempo indeterminado ou por pelo menos até depois de 6 meses de uma vacina, algo, enfim, que a gente ainda não consegue saber até quando. Uma tendência ainda maior de estudos e viabilidade de sistemas híbridos, ou seja, parte presencial, parte não presencial, um período eu trabalho de casa pela manhã, almoço e depois no trabalho, o que seria viável para quem mora perto do trabalho, não tão viável para quem mora afastado, 2 dias na semana presencial, 3 dias não presencial, e daí a legislação de fato não cobre esse modelo híbrido, que é talvez uma tendência ainda maior do que o teletrabalho em tempo integral para as pessoas. O modelo híbrido que traz vantagens, inclusive, para a cidade, enfim, você tira de circulação as pessoas do meio de transporte coletivo, do trânsito, se elas não tiverem mais que ir todos os dias para o trabalho presencial, mas a legislação não prevê esse nível de detalhes, né? O que fazer no híbrido, enfim, eu posso controlar a jornada quando a pessoa trabalha presencial e não controlo quando ela está em casa. Qual é exatamente, e mesmo para o modelo integralmente home office, a legislação também, ela não vai no detalhe. Como o empregador deve fazer essa questão do reembolso das despesas? Basta reembolsar o custo da internet? Ou eu tenho que reembolsar o acréscimo de luz, de consumo de energia que o empregado passou a ter indo trabalhar de casa? Agora, ele foi sozinho? Ele foi também com a esposa, com os filhos? Cada empregado tem uma realidade, então eu tenho que fazer o reembolso 1 a 1, ou eu posso pensar num custo médio
um cidadão médio na cidade de São Paulo, antes e depois, né? Qual é o acréscimo médio que essas pessoas tiveram de custo com uma internet melhor, com a energia que é gasta e outros custos. E daí pensar numa ajuda de custo. A legislação fala que você tem que dar treinamento para evitar acidentes no trabalho em casa. E qual é esse treinamento? Qual a empresa realmente cobre a legislação de medicina e segurança do trabalho para quem está em casa parcialmente ou integralmente? Então, assim, de fato, existem vários detalhes na lei de 2017, que veio com a reforma trabalhista, regulando o teletrabalho, que a lei não é tão detalhada. Então, existe, no momento, a gente já tem conhecimento de 7 projetos de lei diferentes, tentando regular detalhes do teletrabalho. Mas, honestamente, eu acho que, ainda que existam novas leis, elas não vão cobrir todas essas peculiaridades. Talvez o melhor caminho seja ter normas internas regulando, na medida do que o empregador pode regular diretamente com seus empregados, e um retorno à negociação coletiva com os sindicatos, porque cada empresa tem a sua realidade, tem o seu grupo de empregados com as suas realidades e pode ter todo o detalhamento dessas questões via acordo coletivo, por exemplo. Então, essa é a minha sensação, porque temos questões que ainda não estão pipocando, mas no futuro próximo certamente virão. Eu contrato alguém para trabalhar em São Paulo, mas eu contratei remotamente a pessoa na Bahia para ela trabalhar de casa e ela vai trabalhar o contrato inteiro home office. Então, assim, agora, os direitos coletivos são os direitos do Sindicato de São Paulo ou da Bahia, que é o local da contratação e da prestação dos serviços? Qual é a justiça do trabalho competente para uma ação desse empregado que foi contratado nesses moldes, né? A inspeção, o empregado pode ou deve, ou nem pode nem deve, ir até a casa do empregador, né? Até a casa do seu empregado, verificar se de fato ele tem um espaço adequado para colocar a cadeira adequada, a mesa adequada, o computador na altura adequada, ou basta ele declarar, né? A pessoa precisa do trabalho, ela sempre vai declarar que está tudo adequado. Então, assim, quais são esses limites? Então, existem, né, como eu disse antes, alguns desafios que durante a pandemia ainda não foram enfrentados, que a legislação ainda não enfrentou e ainda nem os tribunais. Agora, eu não sei se tudo poderia ser coberto por novas leis. Acho que, na verdade, vai ter... O caminho talvez seja de acordos de negociações, né, mais diretas, né? Gente, e um caminho de uma nova cultura, né? Exatamente. Bom, enfim, nosso bate-papo voou. A gente está entrando aí nos 10 minutos finais. Então, vou fazer uma mesma pergunta para todos vocês. E vou começar com o secretário, porque ele tem um compromisso agora, 13h, e ele vai ter que sair. Que é o seguinte, muitas dessas mudanças que vieram com a pandemia, elas vieram para ficar. Claro que mesmo com a descoberta da vacina, existem novos padrões de comportamento que devem permanecer. O Couto falou aí desse sentimento de comunidade que agora toma conta dos condomínios, a Sibeli falou do teletrabalho. Eu quero saber, então, de cada um de vocês, quais foram as lições aprendidas com a pandemia e que tipos de comportamento vieram com a pandemia, mas devem permanecer. Por exemplo, secretário, do ponto de vista da Secretaria de Estado de Habitação, que já tinha um determinado olhar em relação à política pública habitacional, os desafios da pandemia acabaram fazendo com que a Secretaria ficasse mais sensível a determinados aspectos que não tinham, talvez, tanto apelo, mas que agora vão ser endereçados nos programas da Secretaria? Queria colocar 2 pontos principais para finalizar, Rafael. Um deles é uma ação direta nossa dentro da Secretaria, que nós estamos estruturando aqui para que a gente possa, nas próximas semanas, dar início, que é uma ação importante de melhoria habitacional, onde nós faremos ações específicas nas comunidades, em núcleos, em áreas de risco, onde a gente faz um trabalho conjunto de regularização fundiária somada à melhoria habitacional. Isso é uma ação muito clara pós-pandemia. É uma ação importante onde a gente busca dar mais qualidade de vida para as pessoas, mais condição de habitabilidade, em conjunto com ações também de saneamento, para que a gente possa fazer isso, trazendo, sim, melhoria para as famílias que vivem em áreas hoje irregulares e sem condições mínimas de habitabilidade.
Isso é uma ação específica, claro, para ser muito objetivo. Uma outra, eu acho que é um movimento que vai acontecer não só no estado de São Paulo, mas eu acho que é uma ação global, cada região com uma ação específica, mas olhando para o estado de São Paulo, um novo ciclo migratório. A gente viveu no início dos anos, no meio dos anos 90 do século passado, até o início dos anos 2000, um movimento migratório muito forte na macrometrópole, por conta da melhoria das rodovias, a descentralização de centros universitários, públicos e privados, descentralização de várias indústrias, notadamente a indústria automobilística, fazendo com que cidades como São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Jundiaí, tivesse um aumento populacional acima do que tem a cidade de São Paulo, que no início dos anos 80 tinha 1/3 da população do estado vivendo aqui na região metropolitana, na cidade de São Paulo, e hoje a gente tem menos de 1/4. Então, um movimento migratório forte aconteceu nessa época. Daí paralisou, o movimento migratório aconteceu muito e continuou na região norte do estado da cidade de São Paulo, no eixo de Campinas e Ribeirão Preto, aí continua assim ainda o movimento migratório, e eu vejo agora um novo momento migratório para cidades do interior da macrometrópole e também cidades médias e grandes com aeroportos no estado de São Paulo, com a regionalização da aviação e com o custo mais baixo do transporte aéreo previsto, com a diminuição do ICMS, da querosene, do avião. Municípios como Araçatuba, Prudente, São José do Rio Preto, Barreto, cidades boas, mais afastadas de São Paulo, mas com aeroporto. Eu vejo a possibilidade da ampliação também da demanda habitacional nessas novas cidades, grandes áreas do estado de São Paulo, um novo ciclo migratório acontecendo, com o avanço da internet e de formas de comunicação, seja com home office ou também com deslocamentos, possibilitando que as famílias tenham mais qualidade de vida, morando em cidades do interior, com mais segurança muitas vezes também, e menos dificuldade de mobilidade urbana. Então, eu vejo uma movimentação também nessa área dos ciclos, de um novo ciclo migratório acontecendo, e já aconteceu no início no processo da pandemia, já começou um processo migratório para algumas cidades do interior de São Paulo. Então, isso é uma tendência que eu vejo também como ação pós-pandemia. Celso, eu passei meu celular aqui agora para o Rafael e pedi para ele compartilhar com você. Será um prazer a gente agendar um café aqui na secretaria amanhã ou depois da manhã, ou seja, a gente ajusta a nossa agenda por WhatsApp aqui para a gente também conversar um pouco mais e ver que ações em conjunto nós podemos fazer aqui, aproveitando a sua liderança nessas comunidades e como a gente pode trabalhar em conjunto. Será um prazer muito grande me aproximar de você e a gente tentar construir ações em conjunto. Peço desculpas também a todos vocês, nós temos uma reunião agora de secretários, que era para acontecer 1h, eu joguei para 1h30, e eu tenho um deslocamento meu que demora 30 minutos. Então, eu vou ter que sair também aqui agora, mas peço a desculpa para vocês e agradeço a oportunidade, Rafael, Celso, Antônio Couto e também a Cibele, pela oportunidade de ter debatido com vocês aqui e compartilhado um pouco das nossas ações. Um prazer muito grande. E agora o teu contato, Celso, para que a gente possa fazer um café aí e trabalhar em conjunto em algumas ações, junto com a CUFA e a Secretaria da Habitação, para melhoria e olhando sempre a população mais carente do nosso estado de São Paulo. Obrigado, secretário, por ter participado aqui desse nosso debate, por ter aceitado o nosso convite. E que bom, então, que essa live já sai com um resultado concreto, que é essa aproximação entre a CUFA e a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Celso, eu pergunto, então, para você, de que maneira a pandemia mudou a forma como a CUFA se comporta, se organiza, endereça as diferentes questões, e quais são as mudanças no comportamento de quem vive nas comunidades que você acha que devem continuar mesmo com a chegada da vacina? Na verdade, a favela ela não dita a regra, né? Ela acompanha as regras que são ditadas pelo asfalto. Então, quando você olha para a pandemia, você percebe que 50% de quem vive em favela tem algum trabalho informal ou autônomo. E os outros 50% são aquelas pessoas que seguraram toda a pandemia. Quando a gente começa a olhar os números que a Lelo passa, por exemplo, eu começo a imaginar aqui que muitas pessoas criticavam as favelas porque lá não tinha isolamento social. Na verdade, as favelas ela nunca teve mesmo. Quer dizer, as favelas elas sempre foram isoladas socialmente. Ela sempre foi isolada socialmente. Então, a diferença é que antes, as favelas, na verdade, elas aceitavam ou aceitariam esse isolamento social uma vez que elas sonhavam. Então, o grande problema nosso, enquanto favela,
a gente começou a passar não era o maior problema. O maior problema é a crise de perspectiva. Então, a gente, quando esses empresários, seja Lelo, seja todos os outros, começam a se mobilizar para que a gente pudesse respirar, aquilo era justamente uma boia de salvação. Então, eu acho que o que fica, na verdade, com a lição é como é que essas empresas, esses empresários vão continuar fazendo a manutenção da bondade, da solidariedade que eles imprimiram nesse momento. Então, porque eles podem jogar essa boia da salvação e sair arrastando essas pessoas todas até a praia. Ou elas podem trazer essas pessoas para o navio e dar para essas pessoas algum tipo de alento. Eu não acredito numa sociedade onde o dono de um prédio e o porteiro desse prédio vão ter as mesmas... a vida igual socialmente. Mas eu gostaria e quero acreditar numa sociedade onde o filho desse porteiro e o dono desse prédio possam sonhar com a mobilidade social. Então, eu acho que o que fica, na verdade, para as favelas é ter percebido o quanto elas sofreram por conta do impacto dessa pandemia, mas elas também terem a consciência de que elas hoje, até antes da pandemia, as favelas elas mobilizavam 119 bilhões por ano. É quanto economicamente as favelas mobilizavam. Quando você pega uma empresa hoje e você perguntar para ela se ela quer criar uma franquia ou uma loja ou uma empresa na Bolívia, ela vai dizer que quer um processo de expansão. Porém, a Bolívia, a renda dos moradores da Bolívia é menor do que as rendas somente das favelas, considerando os 13,6 milhões de pessoas. Não estou nem falando um número maior. O que significa dizer que as favelas precisam ter essa consciência e que ou a gente consegue dividir com a favela, inclusive, a riqueza que ela sempre gerou e continua gerando, ou a gente acaba continuando dividindo as consequências da miséria que a elite produziu até aqui. Acho que está claro aí esse momento importante da pandemia de aproximação de empresas, ajudando aí as comunidades, sociedade civil se organizando, mas que isso não se acabe, como você falou aí, com o fim da pandemia ou com a descoberta da vacina, que essas pontes se tornem permanentes e que permitam e possibilitem a inclusão social de quem está ali na periferia, né? E aí eu vou perguntar agora para o Couto, o que mudou? Você já falou aí, já deu algumas amostras das mudanças que aconteceram nos condomínios, mas como é que você vê o futuro dos condomínios, o futuro da relação das pessoas com os imóveis a partir das mudanças que foram precipitadas com a pandemia? Pois é, Rafael, eu acho que em todos os setores as coisas vão se modificar muito, né? E basicamente na moradia e nos edifícios, onde a gente compartilha áreas comuns, tem uma aproximação muito maior, a própria logística interna, elevador, etc., faz você conviver bastante. Eu acho que vai ter uma mudança bastante estrutural, ou seja, vai estar ligado aí a procedimentos novos, desde os adolescentes, crianças, os idosos, como a gente fala, acho que a solidariedade é o grande, vamos dizer, está saindo como o grande ganho nessa história. E outras coisas, que é a liberdade digital. O digital deixou de ser uma opção para dizer que você é moderno, porque você é mais legal, que você... Não, o digital trouxe a liberdade de escolha da pessoa poder fazer aquilo que ela tem que fazer no horário que ela pode, que ela gostaria de fazer, que ela está na casa dela, e essa necessidade agora ficou latente. Um exemplo é a Assembleia Digital. A Assembleia Digital a gente começou a utilizar durante a pandemia, e a gente já tinha desenvolvido um pedaço, mas chegamos na pandemia, ela se instalou, e o mais engraçado, assim, ninguém assim, é unânime quase, ninguém mais quer fazer presencial. A Assembleia de Condomínios era muitas vezes um espaço de brigas, de discussão, e virtualmente as pessoas acabam sendo mais polidas, né? Sim, e aí vem muito mais gente, ou seja, triplicou a adesão de moradores na Assembleia, as pessoas participam muito mais, porque elas fazem isso da casa delas. Enfim, tem todo um conforto envolvido nessa história. Se às vezes você está no escritório e não dá tempo para chegar em casa, você já faz pelo digital, você participa da mesma forma. Enfim, eu acho que tem inúmeras coisas que vão aparecendo assim a cada dia, e a gente está tendo a oportunidade de ir colecionando isso e transformando isso
num processo muito mais definitivo do que a gente mesmo imaginava. Foi realmente, você vê, nós já fizemos mais de 1.500 assembleias digitais nesse período, uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum, e todas elas com muito público, muita audiência. Bom, é bom saber que num cenário tão desafiador aí de crises, né, sanitária, econômica, pelo menos alguns frutos estão sendo colhidos e que estão ajudando aí a mudar a rotina da gente, né? E eu quero saber, então, da Cibele, sobre o trabalho, mas aí, Cibele, a gente já falou bastante de home office, né? E o home office, na verdade, já é resultado dessa mudança nas relações de empregado e empregador. Que outras mudanças você acha que a pandemia trouxe e que devem permanecer, além da ampliação do teletrabalho? Só um ponto ainda com relação ao teletrabalho, nessa parte das mudanças, assim, ele foi desmistificado, né, o teletrabalho, e agora essa grande tendência é um sistema híbrido, presencial e não presencial. E eu acho, levando em consideração tudo que a gente discutiu, que isso vai ser muito interessante para a empregabilidade de pessoas com deficiência, que às vezes tinham a questão da mobilidade como um impeditivo, então isso vai deixar de ser um impeditivo, até para a empregabilidade de idosos, e até das pessoas que moram afastadas, porque às vezes isso era também uma dificuldade de acesso ao emprego, porque o empregador olhava só o custo do transporte, já dava um passinho para trás. Então, o teletrabalho, eu acho que no futuro ele pode representar mais acesso ao emprego de pessoas que hoje tinham dificuldades graças à questão da mobilidade. Essa discussão que a gente também falou um pouco do direito à desconexão, acho que é uma discussão que ela vai ser cada vez mais profunda e necessária, independente também de teletrabalho, mas muito mais pela tecnologia que não para de avançar e que nos deixa online e misturados, né? Assim, as redes sociais, você vai postar o seu final de semana e você vê o post do empregador, então tá tudo muito misturado. Então essa discussão sobre o direito ao descanso, ao lazer, ao ócio, é uma discussão que ela vai surgir com mais força agora. Talvez até um maior espaço para terceirização de certos serviços, porque também agora ficou muito claro que algumas atividades elas podem ser feitas fora do dia a dia, fora da estrutura do empregador, da empresa, então elas podem ser terceirizadas, atividades que antes não se cogitava tanto. Maior flexibilidade de horário, mesmo no trabalho presencial, acho que a gente pode no futuro começar a ter também desmistificar o trabalho a tempo parcial, que são jornadas reduzidas, que também viabilizam empregabilidade, enfim, de mães, que cuidam de familiares ou de filhos, mesmo pessoas que querem ter 2 empregos e isso ser mais compatível. Enfim, acho que tem... E o desafio do novo modelo de liderança, né? Que, assim, os empregadores vão ter que trabalhar mais isso, que é uma liderança à distância, uma liderança em que todo mundo sabe que é possível entregar o trabalho, não importa de onde ou de qual horário. Enfim, acho que foi uma experiência forçada para todos, mas que agora com lapidando aqui, acolá, entrando em alguns detalhes, eu imagino que deixa a gente vai legado. ter alguns ganhos, exato, um legado bom. Tá bom, obrigado. Então, Cibele, e com as palavras da Cibele, eu começo a me despedir, então, de vocês. Chega ao fim a nossa live sobre os desafios da vida em domicílio em tempos de coronavírus. A gente já estourou o tempo, mas quando o papo é bom, ele voa, né? Ele vai muito rápido. Então, eu quero agradecer a participação aqui de todos os debatedores, já tinha agradecido a participação do secretário de Estado de Habitação de São Paulo, quero agradecer também ao Celso Ataíde, da CUFA, ao Antônio Couto, da Lelo Condomínios, e a Cibele Lineiro, sócia do BMA Advogados. Muito obrigado pela participação de vocês, por todos os esclarecimentos, o debate, acho que foi um debate muito rico e produtivo para todos nós aqui. Muito obrigada. Nós aqui também. Valeu, gente. Um abraço. Olha, obrigado a vocês e obrigado também a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, que ficou com a gente até agora. Lembrando que semana que vem tem uma nova live da Bússola, que é a plataforma de conteúdo estratégico, uma parceria da Revista Exame, do Grupo FSB. Te espero até semana que vem. Tchau.